Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast aqui de Rolim de Moura, Cacoal, todas as horas da mata, todo o estado de Rondônia, né? Agradecendo a todos vocês que nos acompanham aí através do YouTube, através do Spotify, através do Instagram. E para você que nos acompanha no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem, só lembrando e relembrando, né? Tem muito conteúdo sobre a Rondônia Rural Show no canal, né? É só vocês acompanharem aí, dar uma fuçada aí no canal, no nosso canal, Momento Chave Podcast. E comentem também, né? Após o final do episódio, curtam esse episódio aí, compartilhem, comentem, vejam o que vocês estão achando, digam o que vocês estão achando aí, deem aquele feedback que é muito importante pra gente. Sem mais delongas, hoje aqui a gente vai falar sobre medicina, em uma área muito interessante, né, da medicina, que é a nefrologia, e vamos falar sobre saúde em geral também. Antes de começar, né, e eu apresentar a minha convidada de hoje aqui, eu queria fazer aquele agradecimento às empresas, né, parceiras, empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast. Completamos recentemente 7 meses aí de podcast, começamos gravações em Cacoal também, até o final do ano temos planos maiores, né, de alçar voos maiores, tanto em Cacoal e em outras cidades aqui do estado de Rondônia. Então eu queria agradecer a essas empresas, né, muitas delas como a Farol Faculdade de Rolim de Moura, que está com a gente desde o primeiro episódio, desde antes mesmo, né, da gravação do primeiro episódio. Agradecer a Farol na pessoa da Marilisa e do professor José Ricardo, diretor. Estender os cumprimentos a todos, né, os funcionários da Farol Faculdade de Rolim de Moura, todos os colaboradores. Agradecer a Alvorada Produtos Agropecuários também, que está com a gente desde o começo. A Rolinet Fibra também. A Credici Sudoeste. Agradecer o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas. A Farmácia Popular Bom Jesus. A Rolim Notícias, né, na pessoa do Max e do Júnior também, que é quem dá o auxílio aqui em Rolim de Moura, né, o Max que fica lá por Cacoal. Agradecer a Master Copiadora, né, que é quem fornece, fabrica esses kits personalizados, né, maravilhosos para os nossos convidados aí, que é só elogios. Agradecer ao Márcio, a Vanessa, ao Lucas, né, todo mundo lá da Master. A Lindágua, né, nossa fábrica rondoniense, genuinamente rondoniense aí. É o Flávio Fotógrafo, né, que está por aqui registrando, daqui a pouco ele chega por aí para registrar os melhores momentos aqui desse episódio. Hoje eu trago para vocês aqui, já vou apresentar a minha convidada, é a doutora Ellen Caroline. Ellen, seja muito bem-vindo, grata por você aceitar o convite, né, do Momento Chave Podcast. É a primeira médica que vem aqui ao podcast, é uma área muito interessante. Agradeço você tirar um tempinho, né, da sua rotina tão corrida para vir aqui bater um papo. Eu que agradeço de estar aqui, poder explicar, né, o que é a nefrologia, poder conversar, dizer mais um pouco sobre medicina, sobre a trajetória, tudo. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Ellen, antes da gente entrar, né, nessa parte da sua área de atuação, nefrologia, acho que é muito interessante, né, a gente falar um pouquinho sobre essa trajetória, né, como é que é até você conseguir se tornar médica ali, porque a medicina talvez hoje é uma das áreas mais árduas aí, talvez tenha muitos começam, não sabe quando vão começar a atuar, né? Sim. Como é que foi, Ellen, a sua escolha assim pela medicina lá atrás? Como é que foi essa escolha, né, por fazer medicina? Então, eu sempre tive o sonho de cuidar de pessoas, né? Então, quando eu comecei a faculdade, eu gostava muito das áreas clínicas, porque tinha mais relação com cuidado, com a proximidade com o paciente, da visão, da escuta, mais atenção, né? Da atenção. Então a nefrologia também tinha muito disso, então por isso que eu fiz nefro. Nefro não é só cuidar de rim, né? A gente cuida do paciente como um todo, né? A gente cuida dos hábitos alimentares, da alimentação, de tudo do paciente, né? Então, essa proximidade, essa relação mais humana, que eu sou uma médica muito humana, eu gosto muito de ter contato com o paciente, de ter, né, uma relação mais próxima, fez com que eu escolhesse medicina desde pequena. Eu adorava ler bula de medicamento desde pequena. Não me vejo em momento nenhum fazendo outra coisa na minha vida, né? Nunca pensei em fazer mais nada. Não passou pela cabeça nenhum outro curso? Nunca. Eu nasci para isso e eu não tenho dúvida nenhuma que eu nasci para isso.
Se eu pudesse passar o dia todo no hospital, eu passava o dia todo. Eu não posso, porque eu tenho 2 meninos pequenos, né? Mas eu passava, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu sempre tive esse lado humano de querer cuidar das pessoas, né? Por isso que eu escolhi muito medicina e também por isso que eu escolhi nefrologia, né? Pela proximidade, pela intimidade, principalmente com as pessoas que têm doenças renais crônicas, né? Que a gente fica ali na diálise com eles 3 vezes por semana, 4 horas, né? Então, eu acho que foi por isso, né? E, Ellen, como é que foi esse processo de estudar? Você estudou fora, né? Como é que teve muita dificuldade sair de casa, estudar fora? Essa questão da medicina também tem muita diferença de um estado para o outro, até a questão do ensino, né? De repente está acostumado em um estudo, a gente vem no... Eu também estudei fora, né, a questão do ensino médio, e a gente percebe lá no ensino médio, a gente vê diferenças, né, no trato das pessoas, no ensino e na cultura. Como é que foi para você também estudar fora, depois retornar para cá? Então, eu não fiz medicina direto, né? Eu fiz enfermagem primeiro. Fiz enfermagem? Eu sou formada em enfermagem pela Estadual do Mato Grosso. Na época, quando eu cheguei do 2º grau, eu não passei no primeiro vestibular que eu fiz. E aí eu cheguei aqui e eu não queria voltar para Curitiba mais, que eu não me adaptei, né? Então eu resolvi ficar aqui em Rolim estudando aqui. Eu tenho tudo na minha vida é 2. Eu tenho 2 2º grau, 2 faculdades, 2 pós-graduação, 2 residências, 2 filhos, tudo 2. E aí eu fui para enfermagem. E aí eu falei, no meio do ano, não tinha o tanto de vaga de medicina que tinha hoje, as federais só tinha vestibular no final do ano, nos estaduais quase nenhuma tinha medicina, e a gente não tinha condição de pagar particular naquela época, apesar que meu pai e minha mãe não são ruins de situação, mas não tinha condições botando na caneta, né? E aí, no meio do ano, eu resolvi prestar vestibular para ver se eu estava boa, mas não tinha medicina. E eu escolhi farmácia e enfermagem e acabei passando. Na época, inclusive, muito concorrido, né? Enfermeiro era muito corrido, 22 por vaga lá na Estadual do Mato Grosso. Passei. No que eu passei, eu disse que eu não ia fazer, porque não era o que eu queria. Aí daí as pessoas, você tá louca? Tanta gente querendo passar em estadual, federal. Naquela época era o auge, 2003, passar federal, né, estadual. E aí eu falei assim, tá bom, eu faço o estudo pro vestibular. Mas não existe, gente. Ou você estuda pro vestibular, ou você estuda pra faculdade, né? E aí, só que eu não... Daí no 2º ano eu queria deixar e minha mãe não deixou, porque minha mãe tinha uma filosofia assim, tudo que você começa, você termina. Fechar o ciclo aí. Pronto, eu tive que terminar. Né? Ela não deixou de desistir. E aí eu terminei. No que eu terminei, no meio de 2007... Meu pai não queria deixar eu nem trabalhar, mas minha mãe fez eu trabalhar 3 meses no Bom Jesus. Eu cheguei a trabalhar 3 meses aqui no Bom Jesus como enfermeira. Mas em fevereiro eu fui fazer medicina, né? Como eu já tinha ficado 4 anos longe de exatas, de português, não sei o que, eu falei, eu não tenho condições. Quer dizer assim, a gente até sentou na mesa, calculamos que se eu fosse para uma particular em Porto Velho, só a gente tinha condições. Calculamos apartamento, comida, não sei o que. O pai falou, não tem condições. Aí eu falei, então eu vou pra Bolívia. Meu pai falou, pra lá você não vai. Com Evo Morales, pra lá você não vai. Eu falei, mas eu vou. Eu vou porque eu quero, eu sempre quis, eu vou. E eu fui. É a opção, né? E eu fui. E eu não aproveitei nenhuma matéria. Eu não quis aproveitar nenhuma matéria. Eu fiz desde o começo. Eu queria ser médica, né? Então eu fiz desde o começo. Passar pelo processo. Tudo de novo. Histologia, embriologia, né, anatomia, eu fiz tudo de novo, não aproveitei nada, eu fiz os 6 anos completos, fiz, e aí lá passei no exame de grado lá que tem, que é tipo uma OAB, que se você não passar, você não ganha o diploma lá também. Faz no final do curso. No final do curso. E aí, vim pra cá, passei o primeiro ano no Revalida, passei na primeira vez de Revalida também, graças a Deus, e comecei a trabalhar, né, não, minto. Eu fui para minha residência de clínica médica, né? Aí comecei clínica médica, eu amava as áreas clínicas, né? Incrível que pareça, eu não queria fazer nefro, eu queria fazer reumato depois, porque são 2 vertentes, né? Cirúrgica e clínica, né? Uhum. Daí depois a gente vira as subespecialidades. Eu entrei para fazer reumato, porque eu amava reumato também, né? E aí, no meio lá da clínica e tal, eu não gostei de reumato do ambulatório de fibromialgia.
Eu falei, eu não quero fazer isso o resto da minha vida. E no segundo ano de clínica lá no Acre, faltava nefrologista, né? E aí chamaram a gente, que era residente de clínico, para trabalhar lá, porque os nefrologistas não queriam trabalhar no quarto turno, que lá tinha quarto turno, que ia até de madrugada. Eu falei, eu vou. Aí no que eu fui, eu me apaixonei, é aqui mesmo, né? Eu falei, não, eu nasci para outra coisa, eu vou ficar aqui mesmo. Aí trabalhei aquele ano todinho na hemodiálise, terminei clínica e virei nefro, né? Virei nefro daí. E essa foi minha trajetória. Daí fui para Recife, né? Depois fiz nefro, 2 anos de residência, mais 2 anos, clínica 2 anos, nefro mais 2 anos. E tô aqui de volta. O ensino assim, eu acho que depende mais do aluno do que de você. É o que eu comento também. A gente teve um episódio aqui com o Thiago, né? Que na ocasião o Thiago formado pela Unopar EAD. E aí ele falou que ganhou o prêmio de melhor personal já por 3 anos seguidos. E a gente comentava sobre isso, né? Que é mais sobre quem estuda. É mais sobre você. A autorresponsabilidade, exatamente, né? Do que sobre aonde você está, né? Se você está no Brasil, se você está na Bolívia, se você está em São Paulo, se você está em Rondônia, não interessa. O interesse é seu, né? Quantas pessoas não vai para a Bolívia e não passam no Revalito, né? Fica aí anos e anos tentando, né? Quantas pessoas fazem aqui no Brasil e não conseguem fazer uma residência, né? Então, assim, não depende claro que você ter uma estrutura te facilita 100%. Facilita, mas não é o decisor. Mas né? não é o decisivo. Não é o decisivo pro negócio, né? Ô, Ellen, e essa questão da residência também faz uma prova para você conseguir entrar na residência, né? Tudo é prova. Tudo é prova, né? Tudo é prova. E quando você falou que ficou entre reumato e nefrologia, né? Acho que muitas pessoas durante o curso, né, e talvez até por conta dessa prova, né, de você fazer residência, acabam flertando ali com outras áreas. No meio desse processo do seu curso, você também foi só com reumato que você se viu ali, ou teve outras áreas também que você falou, caramba, olha, esse aqui pode ser que mais pra frente... Pneumo, eu gostava de pneumo também. Eu gostava muito de pneumo. Adorava pneumo, adorava reumato e gostava de nefro. Né? Nefro eu aprendi a amar dentro da hemodiálise, né? Que nefro é uma matéria muito difícil. Nem todos os alunos têm amor por ela, né? Ela é uma matéria bem difícil. Por isso que temos poucos nefrologistas. Isso que eu ia falar. É só olhar na nossa região quantos quase não tem. Quase não tem. É muito difícil de achar. Mas, assim, é porque é uma matéria muito difícil, né? Não é uma matéria que te encanta de primeira numa faculdade, né? Só os loucos. Só os loucos que gostam. E assim, é coisa assim, são pacientes terminais, né? São pacientes que, a maioria que tem doença renal crônica, você sabe que são pacientes que estão ali naquele paliativo da máquina, né? A maior parte já são pacientes com uma idade avançada, né? Não é uma enfermidade que vai curar, entendeu? É uma enfermidade que você precisa... O transplante é um paliativo também, tudo é um paliativo, né? A pessoa nunca mais vai recuperar aquele rim quando a doença renal crônica, né? Fora as agudas recupera, mas as crônicas não, né? Então, assim, as pessoas não gostam muito disso, porque o médico que faz sucesso é o médico que cura, né? Não é o médico que tá ali lidando todo dia com aquele paliativo, com aquele momento que é... né, mais porque a nossa chato. Saúde, né, também, né, a gente vem de uma saúde assim mais curativa do que preventiva, né? Então, sim, aí entra nessa de que o médico ele tem que curar, né? Se eu cheguei com uma coisa ali, exatamente, eu tenho que sair sem essa coisa, né? Tem que sair sem essa coisa. E eu acho que a medicina falta andar por esse lado do preventivo, entendeu? Porque assim, na nefrologia a gente vê isso muito. As pessoas chegam no nosso ambulatório já para dialisar, né? Como a doença renal não dá sintoma, né, a pessoa não faz nada preventivo, não faz uma creatinina, não faz uma proteinúria, e aí quando ele já chega com uma creatinina de 6, 7, 8, que não tem mais o que fazer, né? Porque quando a gente pega uma creatinina mais baixa, a gente consegue educar o paciente na alimentação, você consegue educar o paciente para tomar o remédio de pressão, entendeu? E o que acontece é isso, né? Os médicos só querem saber de curar e não de prevenir. Tipo, vamos pedir aqui um preventivo, vamos fazer um check-up. Dona Maria vem aqui cada 6 meses, né?
A pessoa só vai quando tá ruim. E o brasileiro tem que aprender que não tem que ir só quando tá ruim. Você tem que cuidar de você, você tem que se amar, né? E que existem doenças que não dão sintomas, né? Principalmente as do rim. É aquela velha frase, né? Prevenir é o melhor remédio, né? É o melhor remédio. A gente tem que aprender isso, né? E ainda as pessoas não aprendem, não sei, né? E também não se comenta muito disso, né? Porque você pensa no médico, você pensa na doença. Você pensa no hospital, você pensa na doença. Tem aquele estigma, eu odeio ir no hospital. Né? E ainda tem, né, aqueles pacientes também que quando vai para fazer um exame, geralmente pessoas de mais idade, né? Vai, tem que fazer o exame e tal. Isso já presenciei na minha família. E aí quando não dá nada, fica bravo porque não deu nada. Mas não deu nada, só gastei dinheiro. A pessoa tinha que ficar mais feliz de não ter dado nada, tem que sair puto. Eu saio muito bravo porque o médico não deu o medicamento, entendeu? É que, assim, o renal mesmo, a gente não dá muito medicamento, porque o medicamento faz mal pro rim. Então, a gente mais tira do que a gente dá. E aí, às vezes, o paciente sai meio assim, mas o senhor não vai dar nada para sarar meu rim? Mas, assim, o que o senhor já perdeu, já perdeu. A gente tem que cuidar pro senhor não perder mais. Eu tô tirando isso, tirando aquilo, entendeu? Mas, assim, a gente consegue fazer um processo de educação neles, né? Porque eles normalmente são pacientes que te visitam no mínimo 3, 4 vezes no ano, né? Cada 3 meses você tá vendo ele, cada 4 meses. Então, você cria uma relação muito grande com eles e eles acabam... Você é o médico de referência deles para tudo, né? O nefro, ele é muito clínico, porque a gente acaba cuidando tudo deles. Tudo, da alimentação, do medicamento. Se ele tem hipertensão, é a gente que cuida, porque ninguém mais quer dar medicamento. Se ele virou renal, ninguém mais dá medicamento para ele. Não vai ver com o seu nefro o que é. Então, a gente trata da pressão dele, a gente trata da diabetes deles, entendeu? A gente trata de tudo. Se eles têm uma apendicite, eles batem lá no teu consultório, entendeu? Porque, assim, as pessoas tudo, né, tem tipo como se fosse um medo. Não, se eu te der um remédio tal, você pode perder o rim, então vai lá com o nefro, né? Os médicos conscientes, né? Porque tem umas pessoas que... Ô, Ellen, antes da gente entrar nessa questão da saúde, né, que acho que a gente já deu uma pincelada sobre essa questão de o preventivo e o curativo, tem alguma coisa que te marcou, assim? Porque quando a gente, principalmente quando alguém vai fazer uma graduação, quer alguma formação, a pessoa se visualiza advogado, se visualiza médico, né? Uma coisa é a formação ali dentro, né? Sentadinho ali, e a outra coisa é quando você começa a prática, né? Teve alguma coisa que te marcou, assim, que você falou, caramba, isso aqui, eles não ensinam, aquele famoso, eles não ensinam na faculdade. Gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, a prática... A realidade é totalmente diferente da faculdade, né? Ainda mais quando você cai no SUS, né? Porque no SUS você não tem tudo que você tinha na faculdade, você não tem tudo que você tinha ali, né? E você tem que improvisar, fazer gambiarra, entendeu? Se virar nos 15, né? Ai, não tem a pinça tal, então vai a pinça tal, não tem não sei o quê, então vai... agulha tal. Na faculdade é o mundo ideal. Não, né? É o mundo ideal. O mundo real é totalmente diferente. Você chega, se você não for forte, né? Se você não tiver um emocional, um psicológico forte, você enlouquece. Porque assim, tipo, você tem que lidar com muitas coisas, né? Você tem que lidar que talvez o sistema não te dá tudo que você precisa para salvar aquela pessoa, né? De medicamento, de tratamento, né? Isso te marcou, já te marcou, Ellen? Tipo assim, de você se deparar de repente com um paciente que você poderia de repente fazer mais, e psicologicamente isso te fazer questionar algumas coisas? Muito, já te marcou? Muito. Às vezes você fica pensando, nossa, pra que eu escolhi isso, né? Mas passa rápido, né? No outro dia já tem que atender de novo, já tem já outro. Tem que atender nada, vai ser rápido. Falar, às vezes parece que você tá ali de enfeite, né? Porque você não tem meio por onde trabalhar, né? É igual você falou, eu né? ultimamente me afastei um pouco disso, porque eu trabalho menos no SUS, né? Eu vivia muito isso na residência, porque eu era SUS o dia inteiro, né? Agora que eu trabalho no particular, ainda menos, né? Mais não, menos. Mas ainda tem, né? Porque a gente mora numa região que ainda não tem estrutura. Digamos que no particular é uma demanda controlada, né? É uma demanda controlada. Mas o problema é assim, eu também estava acostumada só com capital, né? Agora eu caí em Rolim de Moura.
que não tem hemodiálise e não tem UTI, né? E que, se Deus quiser, vai mudar, né? Eu tenho fé que nós, rolimourenses, merecemos uma UTI e uma diálise, né? Merece, porque né? Até pela a gente questão é capital da Zona da Mata e a gente... Nossa, ia facilitar muito pro povo que mora lá para dentro, tanto para eles como pra gente, né? E assim, a gente tem estrutura para isso e eu creio que um dia vai mudar, né? Então, assim, tipo, chega paciente até no particular para mim que eu poderia fazer mais, eu poderia internar e tentar ali recuperar a função renal dele, mas eu não posso fazer isso porque se ele arruinar ali, como que eu faço diálise nele, né? Aí eu tenho que encaminhar ele pro SUS, né? Que não tem estrutura. Então, aí eu revivi isso recentemente de novo quando eu voltei pra cá agora, né? Tipo, fico meio amarrada. Mas eu tô dando conta, entendeu? Eu dou um jeitinho aqui, dou ali, eu tô dando conta. Tem que se virar, né? A gente tem... É assim, a gente aprende isso com a medicina também, a se virar. Você acha que, Ellen, você com a experiência lá do Recife, capital, tá lá no Nordeste, tem muito a andar ainda a saúde, por exemplo, aqui de Rondônia? Muito, muito. E uma das coisas, você acha que é mais o lado financeiro mesmo do poder público dispor de recursos, ou você acha que a própria qualificação depende da mão de obra, ou é mais pela questão financeira de dar? Qualificação a gente até tem, tá? A gente tem profissionais bons aqui. Eu acho que a gente não tem estrutura, né? A gente não tem uma coisa bem organizada, hospitais regionais bem distribuídos, entendeu? A gente não tem um SUS estruturado, a gente tem um hospital de emergência que não tem certos aparelhos que precisa ter no hospital de emergência, né? A gente tem, né? Então, assim, tipo, acho que a gente precisa de estrutura. Se a gente tiver estrutura, vem mais profissionais, né? Porque, assim, eu me formei, logo que eu me formei, quem disse que eu queria voltar para cá? Eu não queria voltar para cá, mas não é porque eu não gosto daqui. Eu gosto daqui, mas o que eu, nefrologista, ia fazer em Rolim de Moura? Diga aí. Porque entra a questão que você falou, né? De ter sem estrutura, UTI, né? Meus pacientes são graves, e aí? Né? Aí lá eu tinha toda a estrutura e eu ia me arriscar menos, né? E eu ia conseguir fazer mais, né? Mas assim, aconteceram umas coisas e eu tive que vir para cá, né? Minha mãe chegou a falecer, meu pai ficou viúvo e eu tive que voltar, né? Não me arrependo, tô amando, eu amo, né? Tá aqui podendo ajudar a saúde de Rondônia. E eu acho que sim, a gente tem potencial, porque a gente é um estado rico, né? A gente só precisa organizar e ter vontade política. Um pouquinho mais de gestão, né? O que eu acho, assim, não sei, também não posso dizer com tanta certeza, assim, mas um pouco que eu acho é que os governantes, talvez na hora de fazer, falta um pouquinho mais de planejamento de longo prazo, né? E não adianta beleza, vou construir o hospital, vou reformar, olhando com o número desse ano. Exatamente. Porque daqui, quando terminar a obra, daqui 2, 3 anos, já tá o triplo, né? Exatamente. Então falta mais esse trabalho de tentar pensar mais à frente, né? A gente precisa desafogar Porto Velho, a gente precisa desafogar Cacoal. Cacoal, principalmente, entendeu? Também, né? Aí me fazem um regional, não que São Francisco não merece, mas por que não fez isso de Paraná? Por que não fez aqui? Entendeu? Porque aqui o povo de São Francisco vem pra cá. Aqui o povo lá de dentro vem, né? Alto Alegre, Parecis, tudo vem pra cá, né? Então, por quê, né? Então, assim, você vê que é muito interesse, não sei se foi isso que aconteceu, eu acho que talvez seja interesse político, né? Não é uma coisa estratégica para a população. Não é uma coisa estratégica, né? Porque Cacoal e Porto Velho vive afogado, né? E eu acho que não... E sempre a tendência nessa cultura nossa é aumentar, né? O atendimento, a demanda, né? Aumentar. E o brasileiro tá ficando mais gordo, né? O brasileiro tá tendo mais diabetes, o brasileiro tá tendo mais hipertensão. Isso. Tá entrando um monte de industrializados que a gente não tinha antigamente. Isso que eu já vou pegar carona e vou falar. A gente tá vivendo mais, mas comendo pior, né? A nossa expectativa, a gente sabe que tem vários pontos de vista para se analisar, a expectativa de vida aumentou comparado a 100 anos atrás, mas cada vez mais a gente está comendo pior, né? Você percebe isso também ali no dia a dia? Muito, né? Antigamente, por que as pessoas, os velhos de hoje chegam a 90, 100 anos? Porque eles comeram bem,
Eles não comiam industrializado, né? Eles comiam comida que eles mesmos plantavam, que não tinha veneno, que não tinha nada, que não era transgênico, que não era nada. E eles pegaram o boom dos medicamentos, né? Porque quando eles nasceram, tinha 2 medicamentos que os médicos sabiam até de nome. Hoje a gente não sabe nem os nomes do remédio, tanto exemplar que tem no mesmo remédio, né? E aí... eles pegaram o boom do medicamento, mais uma alimentação boa, um estilo de vida boa, eles eram ativos, né? A maioria trabalhava na zona rural, não eram sedentários, aquele coxinha, massa muscular para consumir glicose, né? E hoje não, hoje as pessoas são mais sedentárias, o carro é automático, a televisão é no controle remoto. Trabalha dentro do escritório. A comida já vem pronta, você põe no micro-ondas, se você quiser. Trabalha sentado. Trabalha sentado e come um monte de coisas cheias de açúcar e de sal. Mais os corantes, conservantes, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a nossa era não chega na mesma idade dos que chegaram agora. Talvez pode até chegar, mas não com a mesma qualidade de vida. Onde que eu observo muito isso? A diálise. A primeira causa de diálise no Brasil era hipertensão, né? E no mundo era diabetes, né? Nos países desenvolvidos. E já está invertendo, a diabetes está quase tomando conta da diálise, né? Então, por quê? Diabetes é o quê? Estilo de vida, né? Mais açúcar, mais, né? Então, assim, eu acho que está sendo invertido, não estamos se prejudicando. Mas, ao contrário, agora as pessoas... parece que acordaram, né? As academias estão começando a ficar lotadas, né? Tem o outro lado também, né? Só que aí é preocupante também, porque de repente às vezes não deixa de comer o industrializado e entra o contraponto, né? Também tem isso, tem o contraponto. Que é o exercício. Exatamente. Ô, Ellen, e como isso impacta, falando agora para quem não entende um pouquinho, até para mim, como isso impacta nos rins? Por exemplo, esses estilos de vida... conforme a pessoa vai evoluindo com o passar do tempo, como o rim é afetado, como que chega numa doença renal crônica, como que a gente pode prevenir essa situação. Vem disso que você está falando um pouco também, hábitos, né? Hábitos. Mas hoje sentou alguém lá assim, de repente, que quer fazer um trabalho mais preventivo, falar, doutora Ellen, eu não quero chegar lá na idade da minha avó, da minha tia, com os problemas dela. O que você recomendaria? Então, os rins, ele é um órgão que trabalha ali silencioso. Você nunca vai sentir nada até o dia que ele não parar, tá? Ele é uma doença, ele é silencioso, ele é danadinho. Ele só vai te dar sintoma o dia que ele parar, que daí você vai correr para o hospital, porque não tem jeito de você ficar em casa de tanto você passa mal. Então, o que acontece? O que você tem que fazer para não acontecer isso com você? Você tem que se cuidar. Se cuidar o quê? Fazer um check-up uma vez no ano e pedir função renal, creatinina, ureia, proteinúria. Você tem que comer bem, você tem que comer coisas com menos sal. Você não tem que sobrecarregar o seu rim com sal, com sódio, né? Você tem que comer coisas com menos açúcar, né? Você não pode sobrecarregar o seu sistema endócrino, né? Para não ter diabetes, porque diabetes e hipertensão é a primeira causa de hemodiálise, né? Do mundo. Se você for na diálise ali de Cacoal ou de Paraná, você vai ver que mais a metade é hipertensão, a outra metade quase todinha é diabetes. 1/3 é as outras coisinhas, né? Glomerulonefrite, obstrução, né? Câncer, as outras doenças que levam, né? Cirrose, essas coisas que levam à doença renal crônica. Então, assim, não sobrecarregue os seus rins com alimentos industrializados. A obesidade também faz mal ao rim. Sobrecarga de sal, sobrecarga de açúcar, né? Faz muito mal para o rim. Sobrecarga de industrializado com fósforo, né? Que são salame, mortadela, presunto, né? Também faz mal. Essas coisas que não traz nada para ninguém. Refrigerante. Nossa, refrigerante é o pior, né? Porque refrigerante não tem uma vitamina, né? Não tem nada que te traz de bom, só sal e açúcar, né? Eu falo para eles, façam refrigerante natural. Pegue água com gás, espreme limão e 2 gotinhas de adoçante. E esse é teu refrigerante. Eles ficam olhando para mim. Mas o que eu vou comer, doutora? Isso. É só isso, mais nada. Aí eles falam, mas você é muito bravo. Eu falei, mas lá eu tenho que ser, senão vocês não fazem.
E é um trabalho, né, Ellen? Como você falou desde o começo do episódio, é muito multidisciplinar, né? Tem muitas áreas que são específicas assim. Então, até para o sucesso do seu tratamento, igual você falou, você depende da pessoa como um todo. Você precisa entrar na vida dela, saber o que ela faz. O meu discurso, minha primeira... No retorno, normalmente eu faço isso, né? Porque daí eles me trazem um exame e eu falo, né? Eu falo para eles, 80% do seu tratamento é você. 20% é eu e você. Mas 80% é você. 80% é sua alimentação. Entendeu? E eles ficam assim. Eu jogo a responsabilidade para eles, porque na verdade é deles. Sim. Né? E falei, eu vou te dar a medicação. E você tem que tomar. Mas se você não fizer a alimentação, você não precisa... Que eu não vou fazer milagre. Se você vai ver, quando você começar a se alimentar do jeito que você tem que se alimentar, você vai ver que você vai melhorar. E aí eles recuperam um pouquinho de função renal quando eles fazem a dieta direitinho e eles se empolgam, sabe? E aí eles começam a realmente fazer a dieta. E eles, incrível que pareça, eu tenho muita adesão. Eles ficam certinho, porque o medo da diálise é grande, né? Eles fazem certinho. Você vê que é muito negligenciada essa questão da saúde preventiva no dia a dia ali. A gente sabe que mas no dia a dia você percebe, desde quando você começou a atender, que algumas pessoas já estão se tocando um pouquinho mais para essa questão de se prevenir, de cortar o refrigerante. Como é que você vê no dia a dia se fosse fazer um balanço? Porque talvez essa questão, né, Ellen, eu pergunto porque talvez essa questão da saúde preventiva, ela tem que começar na base, né? Ela tem que começar nos seus pequenos ali, né? Porque se eles crescerem já lá na escola, isso não tiver um trabalho de saúde preventiva, né, de introdução, tinha que ter na escola. Não vai, exato. Aí não adianta que vai chegar na fase adulta. Tinha que ter uma matéria, saúde preventiva na escola para aprender. Aprender, né? A causa de todas as doenças. A lavar a mão, a escovar o dente, entendeu? A ver qual alimento é bom, qual alimento é ruim. Se eu comer essa bolacha processada aqui, o que ela vai fazer comigo? Eu acho que isso devia ser ensinado. Mas isso aí, às vezes, não tem muito interesse, né? Não dá muito interesse. Porque isso não dá ibope, né? As pessoas ficarem mais inteligentes de se prevenir, talvez não dá ibope. Porque dá ibope é a desgrama dos outros, né? Tem um documentário muito interessante na Netflix. Depois, se você não assistiu ainda, eu acho que eu vou passar para você assistir. A capa dele é em inglês. What the Health. É de um hambúrguer na frente. Depois eu vou mandar lá. Ele é interessante que o rapaz foi fazer uma pesquisa lá dos Estados Unidos. Aí ele foi conversar com algumas associações de cardiologia, associações de... me vem à mente agora só cardiologia. E aí ele entra no site da associação lá. E aí vê as empresas que patrocinam. O meu McDonald's. KFC... frango frito. Tudo que tope as veias, né? E aí tem sugestões de dieta lá que são totalmente contrários à questão da alimentação saudável, de você prevenir uma doença cardiovascular, por exemplo. É isso que eu te falo. E aí ele chega... O interessante desse documentário, que acho que tá o clímax ali no final, que ele chega para conversar, ele consegue uma conversa, acho que com o presidente, com o representante de alguma dessas aí, e aí... Quando ele toca diretamente numa pergunta dessa, fala, mas a empresa tal tá lá. Aí ele fala, olha, não vou poder mais falar com você aqui. Então, você desliga a câmera, né? Então, né? Então isso que você falou é bem verdade, né? Porque a quem interessa... A quem interessa que as pessoas sejam saudáveis. A ninguém, entendeu? Vai desbancar. Nossa, você já tá aí o Monjaro e o Ozempic, que tá emagrecendo as pessoas. A indústria de alimento industrializado já tá desesperada, porque as pessoas passaram a consumir menos, né? E caiu a venda deles em 2,5%, 5%, então eles estão arrancando os cabelos, né? Então, assim, tipo, interessa? Não interessa. Prevenir interessa? Não interessa. Não interessa o sistema. Né? Então, cabe a nós pensar e começar a cuidar da gente, porque ninguém está interessado se nós estamos bem, se nós não estamos bem, né? Estão interessados no que faz mover o mundo, né?
Ellen, e agora sobre um pouquinho mais sobre essa área médica. Olhando aqui para o mercado de Rondônia, dá para dizer que eu tenho acompanhado meu avô lá no regional, né? E eu vejo muitos residentes lá, né? Muitos universitários. Dá para dizer que é uma área que saturou, que vai saturar, como é que está esse mercado? Como é que você enxerga essa questão da medicina, essa quantidade de estudantes aí? Como é que vai ficar esse mercado, de repente, daqui a alguns anos? A medicina, ela mudou muito, né? Assim, tipo, o manejo dela, né? Agora, para você ser um bom médico, você não basta só ter estudado medicina, né? Você tem que saber de rede social, você tem que ser bom comunicador, você tem que ter um relacionamento amigável com os seus colegas, né? Então, você tem que se mexer, né, hoje em dia. Mas eu acho que ainda tem campo ainda para muita gente, né? Assim, claro que para quem vai ficar como clínico geral vai ficar mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas eu acho que ainda tem campo. Tem campo sim, mas você tem que aprender a se destacar. Você tem que ser um médico diferencial. Você tem que se aproximar do seu paciente. Você tem que fazer o seu paciente gostar de você, né? Saber a medicina é só o básico, né? Só o básico. Você saber a medicina é só o básico. É você obrigação. Tem que saber, é obrigação sua. Mas você vai ter que saber cativar aquele paciente, porque antigamente o que os médicos mal olhavam na cara do paciente, né? Só queria saber das ciências e tal, né? Hoje não. Por exemplo, os meus pacientes são meus amigos. E quem vai assistir isso aqui sabe. Eu não trato eles como paciente. Eu abraço, eu beijo, eu boto pra dentro do consultório, né? A gente conversa besteira, eles falam da vida deles, né? Minha consulta até demora muito por causa disso, entendeu? Né? Mas assim, eu sempre fui assim. Então isso é um diferencial meu. Mas tem gente que não é, né? Tem gente que não tem isso. Então assim, você vai ter que gostar de medicina para fazer medicina. Porque se você não gostar, você não vai ser bem sucedido. É nesse ponto que eu ia entrar também, porque você já é de uma geração anterior, né, Ellen? Que a medicina realmente era por escolha. Você escolhia a medicina. E o que eu percebo de um pessoal mais da minha geração é que muitas vezes a medicina tá pela questão financeira, não tá pelo trato com gente. A pessoa não gosta de lidar com gente e aí quer a medicina talvez pelo lado financeiro. Não estou generalizando, obviamente, né? Porque eu não posso dizer, mas tem muitas pessoas. E isso é um caminho perigoso também, né? Muito. Porque você vai sentar ali, você vai atender uma pessoa, né? E você comentando sobre a questão dos médicos mais antigos, é o que eu vejo também, que até a cultura do paciente mudou. Então, esse médico lá antigo, o paciente chegava e ficava quietinho, né? O paciente hoje o que ele falava... Google, entendeu? Então, você tem que saber explicar o Dr. Google. Hoje em dia, você tem que saber explicar por que o Dr. Google está errado. Ele já chega, né? Já chega te questionando. Esse médico que não gosta de medicina, ele vai ter problema. Né? Ele vai ter problema, porque o que acontece? Você tem que explicar hoje para o paciente, você tem que convencer o paciente que você está certo, porque ele não chega mais ignorante na tua frente. Doutor, eu olhei isso e eu acho que é isso que fez isso, você não acha que precisa desse exame, né, para fazer aquilo? E realmente eles chegam assim. Então o cara que fez medicina por dinheiro, ele vai ter que vencer a barreira emocional, né, as pressões que a medicina te dá, que é muita pressão, não é pouco. Então você tem a pressão, tem o emocional, tem a carga, e aí é onde entra em depressão, né? Porque no começo, quando você começa a trabalhar, você não ganha o rio de dinheiro que todo mundo fala que a gente ganha. Porque demora um bocado, né? Tá mais difícil achar emprego, né? Não tem plantão a roda igual tinha antigamente, né? Então, assim, bate aquela bad, tipo, cadê aquela vida que falaram que eu ia ter? Né? Não tem. Não é assim, né? E esse cara vai ter um problema lá na frente. Mas, assim, ele vai precisar se moldar se ele quiser ganhar o dinheiro dele, né? Ellen, eu vou
eu quero voltar nesse assunto que você falou, só vamos fazer uma pausa rápida para eu mandar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. Nessa questão que você falou, que você citou, sobre a questão do plantão, né? Era algo que talvez lá atrás você não precisava. A medicina mudou porque talvez a quantidade de profissionais também demanda, né, que cada vez mais conheça da tecnologia, da rede social. Sim. Porque talvez lá tinha poder público, estava ofertando vaga demais, né? Então você podia ir, talvez não tenha vaga na capital, mas tem no interior, você fica no interior um tempo. Então agora você consegue trabalhar. Tem mais vaga. Aí agora você consegue trabalhar no público e aí consegue atender no particular. E agora, nesse ponto de vista, saturou um pouco, porque pelo menos para aquele que se formou e precisa começar a ganhar um dinheiro, ele precisa ver onde tem a vaga, né? Seja no particular, seja no público, até porque na minha época não tinha FIES, né? E nem o ProUni. Agora os médicos já saem endividados. Esse é o problema. Você já sai endividado. Ou você tinha dinheiro para pagar antigamente, ou você passava numa federal e ponto final. Não tinha para onde correr, né? Hoje você tem 1000 facilidades que depois você se vê doido para pagar e o cara tem que trabalhar, né? E assim, é bem difícil, assim... Mas eu questiono hoje em dia mais, Bruno, a qualidade da formação das pessoas, né? Que abriu muita faculdade, né? A minha preocupação é só essa, porque muitas faculdades, só Rondônia, acho que tem umas 5, 6, né? Num estado pequeno desse, né? Não tem profissional nem suficiente para trabalhar na rede pública, tem profissional suficiente para dar aula para todo mundo, né? Você fica perguntando isso, né? Aí entra de novo, entra naquela questão lá da base, né? Atrás, a questão da... Porque se a gente... Algumas coisas estão respingando agora que lá atrás você precisa, né? Na educação de qualidade, você precisa ver. A questão da base como vale eu vou montar o meu curso, né? Ter tanto médico e não ter qualidade? Né? Porque, assim, entra pessoas que não amam o que faz... entre as que ama que faz, né? E isso respinga, até pensando na questão da cabeça do poder público, isso vai respingar no atendimento da população que vai reclamar. Então, e aí o processo vem para cima deles, né? Porque se o médico atendeu no SUS e deu alguma coisa, o processo vem para eles, né? Ellen, e essa questão de público e privado, você que já passou nesses dois mundos. Dois mundos. O que é um ponto que te marcou muito, de repente, pro lado negativo, e um ponto, assim, positivo de cada um desses? Por exemplo, o público. O que te encanta no público, e um outro ponto mais negativo ali do público? Do público?
ponto negativo do público é que a gente não tem muita estrutura. Estrutura, né? Que a gente já mencionou. Mas às vezes ele funciona. E quando ele funciona bem. Funciona bem. Entendeu? A gente consegue fazer as coisas quando ele funciona. Mas para isso a gente precisa de uma força-tarefa muito grande, sabe? E é isso que me impacta. E quando ele funciona, você fica muito emocionado. Tipo, ai, consegui, né? Consegui fazer isso no SUS, deu certo, o paciente saiu vivo, né? Então, o que é bom no SUS é isso, né? O particular, você sabe que o paciente tem mais condições de te dar mais condições, né? Porque o paciente que procura o particular, ele tem o dinheiro de pagar a tomografia naquela hora, né? As facilidades. Ele tem o dinheiro para pagar o exame naquela hora. Então, assim, você também fica feliz. Você não fica infeliz. Eu adoro trabalhar particular também. Eu amo os dois, para te falar a verdade, né? Mas é mais fácil, né? Você consegue mais. Apesar que aqui em Rondônia, às vezes, a gente tem dificuldade. A gente não tem tomografia, lugar que fica aberto para fazer tomografia à noite, né? Muita coisa que tem nos outros lugares. É uma pressão menor, né? Digamos assim, né? Né? Então, assim... assim, os dois me dão emoção, eu gosto dos dois, né? Mas, assim, o público, quando você consegue, porque é uma coisa, assim, difícil, né? Que você vai atrás, você tem que ficar se humilhando, às vezes você se humilha. Você se humilha. A gente da clínica até fala assim, eu não aguento mais me humilhar, porque a gente só faz se humilhar atrás de cirurgião, de não sei quem, pedindo, pelo amor de Deus, faz agora, o paciente vai morrer, né? Mas a gente consegue. Mas... na luta, na né? luta, né? E como é que é? Essa questão da pressão, Ellen, até para vocês têm tratado na faculdade que vocês precisam também cuidar um pouco da saúde mental? Nunca. Como é que é essa questão Não. Como é que você lidou todos Aliás, esses anos? a gente é pressionado muito na faculdade também, né? A gente é pressionado na faculdade, a gente é pressionado na vida real, né? A gente tem que tomar decisões muito importantes, né? Lidar com morte não é fácil. Apesar das pessoas falarem, médico é frio. Não é que a gente é frio. A gente tem que criar uma defesa, porque senão a gente noida. Fica louco. Então, assim, né? Meus primeiros 3 pacientes que morreram, eu chorei 2 semanas sem parar. E não foi nem culpa minha, porque era 3 câncer, né? Estágio final. E eu chorava em cima das DO, da declaração de óbito deles. Aí a minha professora da minha staff, da clínica médica, falou, por que você tá chorando? Aí eu falei assim, porque eu não fiz medicina para isso. Ela falou, então você fez errado, porque as pessoas morrem. E você não podia fazer nada, né? Aí eu falei, depois que ela falou isso, eu falei, não, eu tenho que me blindar, porque senão eu vou endoidar, né? Enfim, é muita pressão. E na faculdade, ninguém te prepara para isso, né? A gente até sofre alguns tipos de humilhação, né? Tipo, se você não nasceu para isso, sai. Não é para você. Não é para você. Ou na Dinefra, a gente escutava muito, você não quer fazer isso porque você não faz dermato, né? Porque a especialidade de nefro é a mais puxada da clínica, assim, questão de plantão, de coisa, de estar ali, né, no hospital. Uhum. A gente, comparado com as de clínica, é mais parecida com cirurgia, né? Na atenção. Então era assim, você tá aqui, se você não gosta, sai fora. Tipo, né? Você sofre muita humilhação desde que você faz faculdade. Né? Se você for questionar alguma coisa, porque existe uma hierarquia na medicina. Hoje não tanto, hoje a gente é até mais amiguinho dos... Qual hierarquia? Hierarquia, assim, o mais velho, minha filha, você não pode questionar o que ele tá fazendo. Né? É muito difícil você questionar o mais velho, né? Até você é treinado a respeitar o mais velho, porque ele tem mais sabedoria que você. E realmente alguns têm muito mais, né? E aí eles têm mais experiência, eles têm mais carga, né? Eles viram mais coisas. Medicina é ver, né? O que a gente sofre muito quando a gente sai da faculdade? Porque a gente não viu quase nada, né? Aí você tem que ir vendo para aprender, né? Apesar que você faz 1 ano de internato, você não vê tudo, né? Você vai ver quando você pega a mão na massa. Quando começa a prática. Aí você põe a mão na cabeça e fala, socorro, Deus! Aí você liga pro seu staff, me ajuda! Não foi assim que eu estudei lá. Não foi assim, não era assim. Aí você liga pro seu staff e fala, que tá assim. Não, Ellen, calma, é só fazer isso. Não, uma coisa, para você ser médico, você tem que ter humildade. Você tem que ter humildade para saber pedir pro mais velho. Porque ele sabe mais que você, ele viu mais coisas que você,
né? E o que eu vejo ali hoje dos médicos mais novos, eles não têm isso, né? Você não vê, eu não vejo muito isso. Eu não vejo muito, né? Vou perguntar para ver se está certo, né? Eu não vejo. E eu vejo assim, mais uma coisa. Eu vejo deles hoje que eles querem qualidade de vida, né? Que a gente fala, e aí, vai fazer nefro? Ah, não, eu quero qualidade de vida, né? Tipo, medicina não é qualidade de vida, né? Assim, quem põe a mão na massa mesmo não tem muita qualidade de vida. Cirurgião não tem qualidade de vida, né? Nefrologista não tem qualidade de vida, né? Então, assim, os que têm qualidade de vida também são medicina, mas é mais calmo, né? Mais tranquilo. Teve algum colega que você viu, Ellen, que, tipo, abandonou a medicina? No meio do caminho ele... Sim. Ah, não é pra mim. Isso é comum de acontecer? Acho que... Acontece. Tem alguns casos, né? Acontece, né? Tem muita gente que acontece, mas é... Você acha que é possível gostar de medicina, mesmo sem você ter uma certa afinidade? Você aprende, né? Tudo, o ser humano ele é adaptável, né? Tudo você aprende, né? Você aprende. E assim, tem pessoas que você olhava na faculdade e falava, não, esse não tem condição. Não tem condição de ser médico, mas virou médico, entendeu? Virou médico e é médico, sim. O ser humano ele tem uma condição de se adaptar muito fácil. Isso é uma coisa que eu bato com meus pacientes. Ah, doutora, mas eu não gosto disso. Eu falei, não, você vai se adaptar. Eu também não gostava de pão integral, hoje eu como e adoro ele, né? E bato nessa tecla, né? E qual o recado que você mandaria para, de repente, para as pessoas conseguissem ter uma qualidade de vida melhor, talvez não depender de uma consulta com você. A gente já falou um pouquinho sobre a saúde preventiva, né? Tá um primeiro paciente ali, o que você orientaria ele? Bom, eu falaria primeiro, cuide de você, ame você, né? Você é a pessoa mais importante que existe. Então, se previna, cuide, você faça um exame de creatinina todo ano, de proteína, né, na urina. Cuide de você, cuida da sua alimentação, cuida do seu shape, que nem diz hoje. Shape. Né? Cuide de você, porque assim, você é a peça importante. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de outra pessoa. Qual é a queixa mais comum quando as pessoas sentam lá de frente com você, assim, qual é a queixa mais comum que os pacientes reclamam? Eles reclamam? Ah, eu não consigo fazer isso, doutora. Né? Eu não consigo ficar sem comer isso, eu não consigo ficar sem comer aquilo. Eu falo, não, você consegue. Você consegue. Aí eu assusto, né? Falo, você quer dialisar? Você consegue. Todo ser humano é adaptável. Você consegue. Né? Eles queixam muito da alimentação, que a alimentação do renal é bem difícil. Né? Muito difícil, eles não podem comer sal. Bem restrita, né? É bem restrita, né? E se for diabético, então é pior ainda, né? Porque junta a dieta do diabético com a dieta do renal. Né? Se o diabético soubesse o tanto que a doença renal, a dieta do renal é ruim, ele fazia a dieta do diabético, né? Para não chegar nessa situação. Aí a queixa deles, a maioria é da alimentação. Quando eu começo a falar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, tem que ferver o feijão e ferver de novo e jogar água fora, legumes só cozido, né? Carne vermelha só 2 vezes na semana e essas coisas tudinho, né? Aí eles ficam... E você acha que a gente vai caminhar, Ellen, para cada vez ter mais dificuldade com essa questão da alimentação? Porque a gente falou da questão dos industrializados, né? A gente falou de hortaliças, verduras, que hoje cada vez mais veneno, né? Você acha que a tendência, ou você acha que a população ainda vai acordar para essa questão de uma comida mais natural, ou a tendência é a gente ter cada vez mais dificuldade, porque cada vez mais industrializado vai tomar conta? Eu acho que vai acordar, eu acho que a gente acorda ainda. Eu acho que as pessoas vão tomar consciência. Eu acho que teve o ciclo da pior e agora vai ter o ciclo da melhor, né? Eu acho que aprendem. Porque hoje as pessoas têm mais acesso, né? Tipo, hoje, a indústria tá arrumando um jeito de driblar o Monjaro e o Ozempic. Você já lê essa notícia, né? Aí você já fala, sabe o porquê, né? A indústria, então, se ela tá fazendo isso é porque o negócio é ruim, né? Então, peraí, será que eu tô fazendo certo? Né? Eu acho que esse ciclo ainda vai mudar, eu acho.
Talvez a gente tá, né, num momento aí que alguns já acordaram, né? E é o pessoal que tá indo pra academia, tá colocando shape, tá cuidando da alimentação. E muito, concordo com você, muito é o pessoal que tá com acesso à informação, porque entra naquela que a gente falou, o paciente hoje em dia, acredito que você confirma isso, né? Que a gente já comentou, ele já chega muitas vezes até te rebate, né? A questão, Nossa, muito! Você passa um medicamento e ele já, não, mas doutora, não, eles vêm com o nome do remédio. Tipo, ó, fulana tomou isso aqui e disse que é bom pra proteína, pra não sei o que, pra não sei o que. Por que a senhora não passou pra mim? Aí você vai explicar. Ela tá tomando isso, por isso. Mas a senhora tá tomando esse igualzinho que tem outro nome, né? Menino, você hoje é questionado até por que você não passou tal remédio. Porque fulano toma, entendeu? E disse que foi ótimo pro rim dela. Então, não é fácil ser médico hoje em dia. Antigamente era mais fácil que ninguém te questionava, né? Ninguém te falava, hoje te questiona. Aí, a doutora, a senhora não vai pedir tal exame? Né? Doutora, e esse remédio? Por que eu não tomo ele? E para que a senhora tá dando esse remédio? É desse jeito. Não é fácil, não. A medicina, Ellen, você acredita que cuidar, a gente falou da questão de check-up, exames, você acha que esse cuidado de check-up anual, ela é para quem tem um poder aquisitivo maior? Você acha que tem como alguém ter o acesso primeiro à informação e se cuidar? Eu acho que o SUS, ele tem um programa muito bom para isso, que é os PSF, as UBS. Só que não sei, parece que não emplaca, não vai, né? Porque chega no sistema, não sei, chega no sistema de encaminhar ou de laboratório, não vai, não sei o que acontece. O particular funciona muito melhor do que o SUS, né? As pessoas, vou lá fazer um check-up. Pega o dinheirinho dela, vai lá, consulta, faz o exame dela, volta, a gente vê e a gente acompanha, né? A pessoa do SUS já não tem a mesma disponibilidade, né? Ele vai no médico lá e o médico pede exame. Aí vai fazer o exame daqui 30 dias, quando eles chamam. Aí é mais 30 dias para sair o resultado do exame, né? Aí sai o resultado, você precisa do nefro. Aí encaminha eles pro nefro. Aí é 3 anos de fila de espera. Nossa. Aí você já perdeu o rim, né? Então o SUS se perde aí, na hora dos encaminhamentos, na hora do executar, né? Do executar. E aí entra no que a gente falou, né? Do planejamento, pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? Porque a tendência é cada vez, se hoje a fila de espera é 3, daqui 2 anos a tendência é ser 5, né? Sim, porque nós estamos ficando mais idosos. Então, com certeza, vai ter mais falência renal, né? Porque a idade é um fator que interfere também no funcionamento do rim, né? Fora a pressão, a diabetes, os problemas cardíacos, os problemas de tireoide, problemas de fígado, né? Que também causam. Mas assim, a gente vai chegar numa hora, a nefrologia vai entrar em crise, porque a gente não tem vaga de hemodiálise para todo mundo. Em Rondônia ainda morre gente sem dialisar, tá? Porque não tem vaga de UTI para colocar a pessoa para dialisar, porque não tem vaga na diálise, né? Então aqui ainda morre. Aqui não, no Brasil inteiro não tem vaga. E nós estamos ficando mais velhos, né? Mais hipertensos, mais diabéticos por causa do industrializado, da alimentação, dos maus hábitos, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda falta a nefro precisa andar um pouquinho mais também. Só não a saúde e a nefro, né? Que a população está envelhecendo e a gente tem que mudar isso. Senão vai ter um colapso maior do que já está tendo, porque já está tendo, né? A gente estava fazendo, quando eu estava em Porto Velho, a gente estava fazendo implante de TENCOF para diálise peritoneal, porque a diálise de Ariquemes já não tinha mais vaga, né? Então tinha que colocar logo, porque não tinha mais o que fazer com as pessoas. E mesmo assim o fluxo demora para andar, né? Para conseguir isso. E se você precisar de uma diálise de emergência, você precisa cair numa UTI, é super difícil. E aí, às vezes, acaba morrendo, né? Porque não consegue nem ter acesso ao negócio. Sim. Por isso que eu falo, se cuide
para não precisar um dia, porque o sistema não suporta. E diálise é só no SUS. Diálise particular existe, mas assim, é só para 1, 2. Você não consegue pagar o resto da sua vida diálise. Né? A questão da prevenção, né? Ainda é o melhor remédio, né? Não, pro rim não tem outra. É o melhor remédio é a prevenção. Você acha, Ellen, que qual que é a sua opinião sobre, né? A gente já citou, foi bastante, né? O episódio foi bastante sobre essa questão de prevenção. Mas a gente vê muita... Talvez a gente vai ser repetitivo e entrar na questão lá a quem interessa, né? A gente vê muita questão de tecnologia. Vão odiar a gente hoje. a gente vê muitos avanços, né? Na questão de medicamento. Então tem pesquisas para ver medicamento para isso, aquilo. Você acha que a questão tá nesse avanço de tecnologia, cada vez mais medicamentos, ou ainda na prevenção? Você é daquela que... Eu sou da prevenção. Você tem que prevenir antes que você entre nos medicamentos. Porque os medicamentos interessam a farmacêutica, né? Não interessa a você. Você tem que funcionar sem medicamento, né? Você tem que estar bem sem medicamento. Você tem que chegar nos 80 anos e tomar um medicamento só, né? Não ficar tomando vários. Que a gente chega paciente lá para mim com 15, 16 medicamentos. Isso é vida, é quase um almoço. Você toma tudo esses remédios. Ela fala assim, tem paciente que fala, doutora, eu tomo tudo esses remédios, eu não tenho nem mais fome, eu só tomo comprimido. É a barriga cheia de água. Realmente, tá feio o negócio, né? Mas chega com colesterol alto, com o coração com a fração de injeção baixa, com o rim lascado, aí vai acrescentando remédio pro coração, remédio pro pulmão, remédio pro rim, remédio, aí, né? Não tem o que fazer, o caminho, né? O que a gente já falou, é a base lá atrás, a né? base, começar nos pequenos aí, educar, educação, se eu saúde preventiva. Se eu fosse candidata, eu ia colocar, quero matéria de prevenção de saúde nas escolas. Porque, gente, ia salvar muita gente. Ia desafogar o sistema de saúde, né? Ia aparecer, claro, ninguém ia virar semente. Mas ia ser uma coisa mais leve, né? Com certeza. Eu também compartilho dessa ideia. Ellen, a gente está caminhando para o final, mas tem algumas perguntinhas aqui que eu ainda tenho que fazer para você. Qual que é o maior desafio? Hoje, quando você acorda assim, qual que é o maior desafio da medicina para você? Tanto seja o particular, seja no público. Qual que você acha ainda que é o maior desafio dos médicos hoje? O maior desafio, a medicina, o maior desafio é lidar com a pressão, né? Com cuidar de você, né? Cuidar das pessoas, mas também cuidar de você. Porque o que acontece com a gente, às vezes nós nos esquecemos para cuidar do outro, né? A gente trabalha igual uns condenados para cuidar dos outros e acaba se esquecendo. Eu acho que esse é um grande desafio para quem é médico, né? Lidar com o emocional, com a pressão, né? Com a saúde dele mesmo, não do outro, né? Se pôr no lugar do paciente, né? Tipo, agora eu tenho que cuidar de mim, cuidei dos outros, mas vou cuidar de mim. Eu acho que esse é um desafio para quem é médico. Isso é muito verdade. Eu acho que esse é o desafio maior para quem é médico. Porque a rotina é tão corrida, né, Ellen? Ainda mais você trabalha em outras cidades e tem criança, né? Médica em correria e mãe em tempo integral. Intensivista o tempo todo. Eu sou assim, médica em correria e mãe em tempo integral. Então, eu acho que para a mulher ainda é mais pesado a medicina. Ela é mais injusta para a mulher, né? Porque a gente acaba sendo um pouco mais suprimida do que o homem, porque a gente não pode evoluir tanto assim. Claro que a gente consegue, mas à custa de muito mais trabalho, né? Talvez de deixar os filhos mais em casa, né? Para ter sucesso, às vezes, né? E acaba que para a mulher é muito mais difícil a medicina. Fazer plantão fica difícil, tudo é mais difícil, né? Você já vivenciou bastante preconceito, Ellen, na profissão? Tem. No episódios passados aqui, o retrasado,
eu gravei com a Gisele, né, presidente da CIRM, e ela comentou um pouquinho sobre essa questão das mulheres, né, que a mulher ela precisa se provar muitas vezes primeiro pelo resultado, né? Exatamente. E para depois ter digamos, uma credibilidade. Você vivenciou isso já também? Na verdade, a gente é sempre julgada, né? O mundo é muito machista. O mundo foi criado para homens, né? Que nem dos outros, não foi muito para a mulher, né? A mulher foi criada para ficar em casa cuidando de filho e pronto, acabou. E a gente não presencia só esse preconceito com os próprios colegas, a gente presencia com o paciente, né? Tipo, um dia eu tava lá na frente, aí falou, tem essa médica e esse médico. Não, me dá o médico, né? Prefere o médico, né? Porque, tipo, mulher não, né? Então, assim, a gente presencia muito isso, né? Entendo. Tanto do paciente como de dentro da coisa, né? Tipo, você não pode porque você tem filho, né? Escolhe o homem porque o homem ele vai estar ali a hora que a gente precisa, né? Você não, seu filho fica doente, né? Então é injusto. Ainda o mundo é injusto para a mulher, né? Não é porque eu sou mulher não, que assim, é fato, né? Isso é fato. Eu sou até, eu acho que eu sou até muito machista, mas assim, mas é injusto, é bem injusto. Ellen, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Conselho, eu pediria para minha mãe, que não tá mais aqui, porque foi ela, graças a ela, que eu sou o que eu sou hoje. Eu devo a ela. Assim, a meu pai também. Mas principalmente a ela, que revisava meus cadernos e olhava tudo e exigia que eu tirasse mais que 8, que eu não podia chegar em casa com menos de 8. Até o dia que eu tirei 7, eu chorei horrores no colégio, chamaram ela. Por que eu tava chorando? Sério? Porque você tirou 7? Não, por que eu tava chorando? Porque eu tirei 7. Porque ela falava que se eu tirasse 8, ela me matava. Né? E tipo assim, a criança acredita, né? E tipo... Ela foi, assim, a pessoa que me incentivou muito nessa questão de estudar, né? Tanto que esses dias eu até respondi para a Andressa, o que eu fiz da minha vida? Eu só estudei, e agora eu crio filho, e trabalho, né? Então, assim, tipo, aprender a estudar até quando ela pôde me ensinar, ela me ensinou. E eu tiraria foto com meus pais, porque eles... Assim, eu honro muito eles por tudo que eu sou. Eu não tenho outros... claro que eu tenho mais gente da minha família que eu admiro, mas eu não tenho outros ídolos do que meu pai, minha mãe e Deus, né? E, assim, exemplo para mim é eles. Não tenho outro, não, assim, que supere eles. Claro que existem mais pessoas que foram importantes na minha vida, mas meu pai e minha mãe é tudo para mim. É a base, sempre né? foi. Ellen, eu queria agradecer você pelo tempo disponibilizado para a gente compartilhar um pouquinho, né, sobre a medicina, sobre a sua área. Foi bem corrido, passou rápido também. A gente poderia falar sobre mais coisas, né? Fica um convite para a próxima você voltar aqui para falar mais, né? A gente combina. Só para a gente debater sobre a saúde, seja pública, seja particular, mas gostaria de agradecer. Se você quiser deixar, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal também, pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Bom, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, para esclarecer para as pessoas sobre o que é nefrologia, né, que é a médica que cuida de rins, e esclarecer que ela também é uma doença silenciosa. E também o recado que eu queria deixar é: cuide de você, né? Cuide de você. Você é a pessoa mais importante que existe e a prevenção é o caminho, né? Não existe outro caminho. Não deixe a coisa desandar para correr atrás. Vá fazer os seus exames, veja o que está errado antes que ele apareça, né? E tente fazer certo para que não dê errado. Ellen, muito obrigado mais uma vez pela participação. Para vocês que acompanharam até agora,
Comenta aqui embaixo desse episódio o que vocês acharam sobre a medicina, se tem alguma outra área que interessa a vocês trazer aqui. A Ellen futuramente volta aqui para o Momento Chave Podcast para a gente conversar mais. Tem muita coisa, né, que dá para... Não é só uma hora de conversa, né, que a gente vai conseguir falar sobre, seja nefrologia, né, seja sobre os desafios, né. Mas para vocês que acompanharam até aqui também e ainda não nos seguem, estamos no Instagram, Momento Chave Podcast, no YouTube também, em áudio e vídeo. Tá? Fiquem atentos ao nosso próximo episódio.